Fechou, já está gravando aqui. Então, primeiro, bom dia aí, pessoal. Obrigado aí por participar. Bom dia. E como que... Primeiro eu vou explicar aqui o motivo, né, dessa mudança. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que tem um microfone ali ligado. Pronto. Então, primeiro eu vou explicar, né, o motivo dessa mudança. Podem ver que nas versões anteriores ali, nós tínhamos somente o Flow, né, e o Flow ele já servia como chatbot, ele já servia como automação de prospecção, e ele já servia também como follow-up e sequência manual. E aí, diante de alguns pedidos que nós fomos tendo ali, alguns conflitos foram acontecendo dentro da plataforma. Por exemplo, eu quero enviar um chatbot dentro da conversa. Porém, o Flow ele era configurado para só funcionar em conversas que estão aguardando ou resolvidas. Então, quando a gente configurou para enviar um flow dentro da conversa, isso causava conflito. Em alguns casos, a conversa fechava, outros ela continuava aberta, e se continua aberto, o flow não ia. Então, ele ia uma parte, parava, não ia mais. Outra situação que acontecia, se eu estivesse conversando com um determinado contato, tivesse uma automação de Kanban, né? Eu tenho lá minha automação de movimentação de Kanban, ou eu tenho uma movimentação de etiqueta, por exemplo. Essas automações, por estarem dentro do Flow, elas também só funcionavam se a conversa estivesse aguardando o resolvido. Então, se eu tenho uma automação, por algum motivo, essa conversa estivesse aberta, essa automação ela não funcionava. E também os conflitos que geraram ali no módulo de grupos e comunidades, né, onde tinha a possibilidade de você mandar um tipo de sequência. E aí, se esse grupo tivesse aberto, essa sequência também ela não era enviada até o fim, ou às vezes ela dava conflito, ou às vezes ela nem iniciava o envio. Porque se o grupo está aberto e o flow está configurado como padrão para disparar somente em conversas aguardando e resolvido, ele não era disparado porque essa conversa de grupo. Então, mediante isso, que houve essas mudanças aí. Então, a gente desmembrou o flow, né, que era uma única coisa, em automação de prospecção, chatbot, follow-up, sequência manual. E aí nós temos o novo assistente de IA também. Significa que aquele chatbot que estava lá dentro do Flow, né, o agente de IA, ele vai sumir? Não, ele vai continuar do mesmo jeito, só que a gente vai ter uma outra possibilidade. Eu vou deixar essa daí para o final. Hoje, o chatbot, ele vai funcionar igual o Flow anterior que nós tínhamos ali, né, com todas as opções que você vai criar, só que ele só tem dois tipos de gatilho, que é o gatilho de mensagem nova e o gatilho de palavra-chave. Então, assim, você quer utilizar um flow, né, que vai responder os clientes que estão chegando, seja por todas as palavras, lá de uma conexão, ou seja por uma palavra-chave, digamos que você colocou lá na campanha, olá, tenho interesse em saber mais sobre o produto. E aí você coloca aqui uma palavra-chave, né, ou uma frase-chave, por exemplo, olá, tenho interesse em saber mais sobre o produto. Então, ele vai ativar o chatbot. Então, chatbot é para uma conversa receptiva, seja ela vinculada a uma conexão, seja ela vinculada a uma palavra-chave. E só vai funcionar em conversas que estejam aguardando ou resolvido, né? Que aí quando a pessoa manda uma mensagem, ele pula para aguardando automaticamente. Tranquilo até aqui? Podem colocar aí no chatzinho se estiver ok. Ou um joinha como o Jean fez aí. Então, o chatbot permanece com todos os nós que nós tínhamos ali no flow anterior, porém com os gatilhos iniciais de mensagem, nova mensagem, que é qualquer mensagem, ou palavra-chave, ou frase-chave, no caso. Follow-up. O follow-up foi desmembrado do flow original com dois gatilhos. É o gatilho de etiqueta e o gatilho de Kanban.
E agora ele funciona em qualquer status da conversa, seja ela guardando, seja ela aberta ou seja ela fechada, né, resolvida. Então, se você faz uma movimentação de Kanban, vinculou uma etiqueta em um determinado lead, esse follow-up ele vai rodar independente do status. Uma outra diferença também é que no flow anterior a gente só tinha um tipo de chatbot rodando para cada contato, né? Então, eu só posso ter um flow rodando para o Christopher. Então, se eu ativasse um follow-up para o Christopher, mas ele já tivesse um chatbot ativo, uma sessão de chatbot, não era ativado, né? Então, hoje eu tenho o Christopher num chatbot e no meio do chatbot você ativar uma etiqueta para um follow-up, por exemplo, e aí esse follow-up vai ser ativado junto com o chatbot. E aí você pode, por exemplo, colocar um delay ali de 24 horas, por exemplo, no follow-up, e aí quando o chatbot terminar, ele já vai estar com um follow-up de etiqueta vinculado ao contato do Christian, por exemplo. Da mesma forma, Kanban. Se lá no meio do teu chatbot você fez uma movimentação de Kanban e naquele Kanban já tinha uma automação de follow-up, ele já vai ativar, né, essa automação junto com o chatbot, coisa que antes não era possível. Antes você só conseguia ter um flow para cada contato de uma vez, ele não ativava dois ao mesmo tempo. Então, hoje você tem aqui as possibilidades, por exemplo, de quando o contato receber essa etiqueta aqui, teste Micael, por exemplo, essa conexão aqui, ou a conexão que ele já estava, se já tiver uma conexão vinculada, aquele card, né, ele vai continuar por aqui. Se não tiver, você escolhe essa conexão aqui, ele vai usar essa conexão como padrão. Eu indicaria sempre usar uma conexão padrão. E aqui você tem os nós ali que vão estar disponíveis para essa questão aqui de automação de follow-up também. E ela vai rodar, seja aberto, seja resolvido ou aguardando. Importante também, ó, sempre marquem o ignorar grupo, tá? Se não ignorar, ele vai começar também, se um dia sem querer você vinculou uma etiqueta no grupo, ele vai mandar lá nesse grupo também. A não ser que realmente seja uma necessidade tua. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, só recapitulando ali. Tranquilo. Chatbot é o início receptivo dessa conversa, quando ela está vinculada a uma conexão ou palavra-chave ou uma frase-chave. E o follow-up vai ter início quando você vincular uma etiqueta ou fizer uma movimentação de Kanban. Sequência manual. Então, como o nome já diz, é o próprio flow de forma manual. Então, você, dentro da conversa, eu tenho aqui ó, esse 01, então vamos abrir uma conversa aqui. Você vai ter esse botão aqui, cadê? Esse aqui, ó, do robozinho. E você vai disparar uma sequência manual para esse contato. E essa conversa, ela não vai ser fechada, não vai ser... minha internet bugou aqui, travou. Ela não vai ser fechada, ela não vai ser movida para guardando, ela vai continuar aberta. Então, o uso aqui é, por exemplo, você tem que mandar... O Léo, acho que tinha essa dificuldade, se não me engano. Eu quero mandar uma resposta rápida para um contato que tem ali 3 fotos, 4 fotos de um vídeo, vários textos. Então, você usa aí a sequência manual para esse tipo de coisa. E aí você está conversando com o teu lead, você manda a sequência manual, e a partir da sequência manual, agora que destravou, e a partir da sequência manual, você continua a tua conversa com o teu lead. Então, ele não vai atrapalhar o teu atendimento. Né? Que antes ali no Flow, se você disparasse uma sequência manual, ele volta para aguardando, e aí às vezes ele dispara, às vezes ele não dispara. Se por acaso aquele lead tivesse uma outra sessão de chat de flow aberto, ele não ia disparar e ia entrar em conflito. Agora não. Agora as sessões são separadas. Então isso não vai atrapalhar. Só lembrando mais um ponto, tá? Tudo isso foi desmembrado, a gente criou a base, mas não significa que daqui para frente a gente não possa evoluir. Por exemplo, eu sei que o Cristóvão tem algumas necessidades com a sequência manual. Então, pode ser que na sequência manual atual a gente não tenha. Mas é muito mais simples a gente evoluir a partir daqui do que da forma que estava antes. Estava gerando bastante conflito. Então, digamos que o Valdir, ele viu uma sequência manual, poderia ter A, B, C, D. Beleza, vamos estudar aqui para fazer. Menos isso não vai interferir
né, no processo ali de, de construção do flow como forma geral, que a gente vai estar mexendo somente no manual. Eu vou deixar a parte de perguntas ali para o finalzinho, tá? Então, segura aí, que aí todo mundo já vai fazendo perguntas ali para a gente não ir perdendo a sequência. Então, vamos voltar aqui para as automações. Então, chatbot, follow-up, sequência manual. Na sequência manual, ele vai ter hoje, tá, de fato, menos nós do que tem ali antes. Vocês vão perceber quando vocês entrarem aqui que ele tem menos nós. Mas, como eu falei, não é algo impeditivo daqui amanhã, semana que vem, a gente coloque novamente alguns outros nós que só tem lá no chatbot. Tá? Isso aqui foi só uma escolha para a gente poder lançar, porque se a gente tivesse que ficar testando todos os nós na sequência manual para ver que vai dar conflito ou não, a gente só lançaria isso lá para no meio do ano. E como é uma necessidade latente, muitas pessoas que estão ali enviaram uma sequência dessa, então a gente já cria a base, e a partir dessa base nós vamos aperfeiçoando. Outra coisa, vocês vão ver também que dentro dos nós vão ter umas observações aqui, como essa aqui, ó, beta, tá? Seja no chatbot, no follow-up ou aqui na sequência manual vai ter esse beta. Esse beta ele foi testado, a gente tem algumas pessoas que já testaram, deu ok e não apresentou erro. Mas ainda está em beta porque pode vir a apresentar algum tipo de falha, algum tipo de bug. Então, se vocês forem utilizar um nó que tem esse beta e apresentar um erro, reporta para a gente. É uma outra melhoria também que a gente implementou, né? Antes o que estava em beta só eu sabia, ninguém mais sabia, a não ser que perguntasse. Aqui nós temos a automação de prospecção, né? Que nós vamos ter uma versão nova em breve, como comentei aqui. Hoje ela ainda está trabalhando da mesma forma ali. O Matheus, inclusive, reportou bug aqui no Divide Lotes, o time está lá analisando já. Mas ela vai ter uma proposta diferente, tá? Eu consigo mostrar aqui para vocês só uma parte, a gente vai lançar isso entre hoje e amanhã de manhã. Ela não vai trabalhar mais num conceito de flow, como nós temos hoje, porque para a parte inicial da automação, isso realmente causa bastante conflito interno, não é nem do usuário. E o próprio nó ali de lotes, né, ele também está causando um pouco de confusão. Então a gente vai voltar para uma pegada mais antiga, como nós tínhamos inicialmente, onde você vai configurar uma campanha de prospecção ali, não sei nem se vai ser esse nome que a gente vai utilizar, mas você vai colocar o nome, vai colocar ali a mesma questão do Google Maps que tinha, né, de termo de busca, localização, e aí você vai ter uma parte de automações, que aí a gente vai unificar o que o Matheus já falou, vamos unificar o que o Eloy já tinha comentado também, que é, por exemplo, eu quero fazer uma extração do Google Maps. Primeiro ponto, a gente verificou um bug ali, que eu acho que foi o Luiz que reportou, se eu não me engano, foi o Luiz e foi mais alguém, não lembro, acho que foi o Guilherme, que reportou que ele ficava repetindo. Então, você fazia um lote de 10, ele trazia tranquilo. Você fazia um lote de 20, aí ele meio que repetia o lote de 10 de novo. Você fazia um lote de 30, ele trazia mais ou menos 15 e repetia outros 15, né, para meio que completar. Agora a gente não vai ter mais essa questão de lotes, né? Você, quando colocar essas perguntas, ele já vai buscar todas as páginas que estejam disponíveis. A gente realizou testes aqui e dessa forma fluiu bem melhor devido à API lá do SERPDev. Então você já coloca ali, ele já vai buscar tudo. Então essa é a primeira alteração que a gente vai fazer. O bug já vai ser... eu vou deixar tudo essa parte para o final, tá? Aí a gente vai trabalhando de perguntas e ponderações para a gente não perder ali o fio da meada. Então, essa parte de buscas, né, vai trabalhar dessa forma. Lembrando que 10 empresas consomem um crédito, então, geralmente, você vai trazer 200 empresas ali, você vai gastar 10 créditos. Se você já consegue trabalhar aquele nicho inteiro que você buscou ali, mais ou menos. Aí, partindo disso, a gente já vai liberar bastante bug que estava acontecendo dessa parte. Aí nós vamos passar para a segunda parte, né? O que eu vou fazer com esses leads que eu trabalhei? A gente vai ter uma opção de você exportar isso numa planilha, que é justamente
justamente essa parte de que o Eloy tinha comentado, né? Às vezes eu quero fazer uma extração usando a ferramenta, mas eu quero utilizar a extração ali de uma planilha para jogar em outro sistema. Então você vai ter essa possibilidade de pegar esses leads e exportar para uma planilha. Daí você tem uma segunda possibilidade, que vai ser enviar as mensagens que você vai cadastrar. Então, se você olhar lá no Disparo em Massa hoje, você tem uma possibilidade de colocar 5 mensagens diferentes. Então, vai ter essa mesma questão aqui dentro mesmo. Então, você não vai precisar criar uma campanha, joga para o Kanban, aí vai lá no Disparo em Massa, cria o Disparo em Massa, baseado no Kanban que você colocou, entendeu? Então, não, vai estar tudo aqui dentro mesmo. Tudo centralizado. E uma terceira possibilidade, que na primeira mensagem que você enviar, você já vai vincular uma inteligência artificial para essa primeira mensagem. Então, essa inteligência artificial, baseado com várias coisas que o Matheus já mandou ali para a gente, que eu acho que ele é uma das pessoas que mais utiliza ali, a IA já vai analisar as informações que o Google Maps trouxe dessa empresa, baseado no prompt que ele colocou, cria uma mensagem e manda para essa pessoa. E aí a gente vai aperfeiçoando também, tá? O que tiver que melhorar daí para frente. Então, você vai ter 3 possibilidades. Você pode exportar uma lista, você pode mandar as mensagens da mesma forma que você mandava no Flow, né? Você vai mandar por aqui, só que com 5 campos ali igual ao disparo em massa. E uma terceira possibilidade, para quem quiser, é fazer o primeiro disparo usando IA. Então, ela vai pegar o nome da empresa, ela vai pegar o endereço, ela vai pegar as estrelinhas, vai ver se tem site, se não tem site. Então, assim, ela vai conseguir criar um rapport, né, melhor no primeiro contato. E aí, beleza. Primeira parte é a prospecção, segunda parte que eu estou fazendo com esse lead, e a terceira parte é onde está a integração de Kanban, né, já vai ser um pouco diferente. Eu vou poder fiz o disparo, vou poder vincular esse cara a um Kanban, então eu vou escolher ali qual é o Kanban que esses leads vão entrar, e também a vinculação de etiquetas, né, que a gente não tem hoje uma vinculação de etiquetas nas extrações. Então você vai poder vincular o cara a um Kanban e vincular uma etiqueta ou vincular uma etiqueta, né? Então você vai escolher, eu não quero que esse cara vá para o Kanban, só quero a etiqueta. Então, enfim, você vai poder ter essa possibilidade também. Outra coisa na parte do envio que eu esqueci de falar, você vai poder também escolher o tempo, né, desse envio ali. Então, você vai, da mesma forma que a gente tem no disparo em massa, que você configura se ele vai disparar de segunda a sexta, de 8 às 18, a gente vai ter aqui também. E aquela questão também do disparo, do tempo do disparo, né? Igual a gente tem lá dentro do Flow hoje, para quem já utiliza a prospecção do Google Maps, nós teremos aqui, só que de uma forma mais visual ali, bem mais simplificada. E como eu falei, essas mudanças não significam que elas vão ficar aqui, ponto, acabou. Não, a gente está fazendo a base, e a partir da base, nós vamos trabalhar para melhorar nessa daí. Uma outra coisa, cadê aqui prospecção? A mesma coisa vai funcionar com a prospecção de CNPJ, tá? Então a gente vai ter um campo de busca parecido com esse daqui, com os filtros e tudo mais, só que tem uma diferença, né? A prospecção de CNPJ, ela faz todo sentido você ter uma automação para que o sistema busque isso diariamente. Acho que é o João Paulo, se eu não me engano, ele deve estar aqui, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Ele usa bastante esse tipo de automação. Então, a de CNPJ, por dia são abertas aí 10 mil, 15 mil, 40 mil novos CNPJs. Então, faz sentido você colocar os filtros e colocar uma automação para ela rodar todos os dias. Então, por exemplo, todos os dias, 8 horas da noite, ela vai rodar a automação, vai pegar 200 empresas que foram abertas hoje, até 8 horas da noite, e vai jogar isso num Kanban, vai disparar uma mensagem, vai funcionar da mesma forma do disparo do Google Maps. Com IA, com 5 mensagens diferentes, possibilidade de vincular a etiqueta, possibilidade de exportar uma planilha, tudo aquilo que a gente vai ter no Google Maps, a gente terá aqui. Só que essa aqui a gente vai ter realmente o gatilho de horário, porque não é todo dia que se abre uma empresa nova no Google Maps. Inclusive, eu estou até estudando isso na API do Maps, para ver se, sei lá, de alguma forma eles mandam uma nova empresa naquele nicho que foi aberta no dia automaticamente para a gente. Seria o mundo perfeito, né? Mas pelo que eu saiba não tem, mas eu estou estudando lá no Google Cloud.
Mas eu sei que a API que a gente tem do CNPJ, né, tanto a que a gente tem hoje, quanto as novas que vão entrar em breve, fique ligado, que até vai ficar mais barato, elas têm essa possibilidade da empresa do dia, né? Então, faz muito mais sentido, porque todo dia tem uma porrada de nova empresa, de novos CNPJ sendo abertos, e para que você não precise fazer esse processo manual todo dia, a gente vai criar essa automação de horário para rodar no horário que você definir ali. Beleza, aí falamos de tudo isso. Outra mudança que nós tivemos também, aniversário ficava aqui dentro de apps, só que aniversário é uma automação, né? Então ela veio aqui para dentro, onde você pode criar ali a automação com horário, mensagem, se vai filtrar etiqueta, se vai filtrar carteira, para poder fazer o disparo ali no dia do aniversário dos contatinhos ali que você tem ali, beleza? Então agora entrou aqui em automação. E está disponível para todo mundo também esse de aniversário aqui. Então, se não tiver disponível para alguém aí, me chama lá no privado que a gente faz o vínculo ali no de vocês. Beleza. E o assistente de IA, né? Qual que é a diferença, então, desse assistente de IA para o agente de IA que a gente tem? Ah, outro ponto também, tá? A gente tem de diferença também a partir da versão 1.2.0, esses togglezinhos aqui, você clica, ele vai te explicar mais ou menos ali o que, que funciona nas automações. Isso é válido para as configurações, ó. É válido para os apps e também para as automações. E em breve a gente vai ter também dentro dos nós dos fluxos também. Tá, mas vamos lá para o assistente de IA. A ideia do assistente de IA ela é bem diferente do chatbot. Tá? Dentro do chatbot, você vai continuar tendo o agente de inteligência artificial que você já é acostumado hoje. Ele vai continuar lá, eu não vou remover ele, ele também vai receber novas atualizações, mas é importante separar a nomenclatura, tá? Provavelmente nem fique assistente, por enquanto tá assistente mesmo. O agente de IA vai ser o que vai trabalhar lá dentro do, do chatbot, da forma que a gente já conhece hoje. Já o assistente de IA, a ideia dele não é ser um chatbot, tá? Ele vai se comportar como um atendente. Então, ele vai entrar nos relatórios da empresa. Vamos mostrar aqui. Então, ele entra nos relatórios da empresa como um atendente. Então, veja aqui, ó, meu assistente de IA que eu criei está aqui. Ó. Então, assim, eu vou voltar um pouquinho para não ficar confuso. No Brasil, acho que 90% das ferramentas eu não conheço nenhuma que trate diferente. Trata o chatbot de IA, né, o agente de IA, como um tipo de chatbot mais parrudo. Né? Então, ele está ali nas mesmas configurações do chatbot. Muitas ferramentas, a maioria, não tem relatórios sobre o atendimento do agente de IA que está dentro do chatbot. Então, a nossa ideia é mudar isso. Como o agente de IA ele vem para auxiliar no processo, muitas vezes empresas que eu atendo aqui, clientes finais, o cliente às vezes quer ter ali, poxa, está dando certo, então eu posso demitir um colaborador meu, não preciso contratar outro. Então, para isso, nada melhor do que o assistente de IA se comportar como um atendente. Então, aqui a gente vai conseguir verificar todo o processo. Aqui, ó, eu tenho, então, no meu desempenho de atendente, eu consigo verificar esses 2 atendentes mais o assistente. Ele recebeu 3 atendimentos, ele fechou um atendimento de 3 contatos únicos, eu tenho o tempo médio de primeira resposta dele e várias outras informações aqui, e o total de mensagens que eles trocaram. Então, você vai conseguir, com o assistente, mensurar isso paralelo com os atendentes que os clientes de vocês têm. Então, se ele tiver lá 10 atendentes e você tem um assistente de IA junto, nas relatórios você vai conseguir saber. Esse assistente recebeu 300 atendimentos, ele mesmo fechou 250, então significa que ele teve que transferir 50 atendimentos para um atendente humano, né, que ele não conseguiu realmente resolver todas as demandas daquela pessoa. Então, você vai conseguir mensurar isso também para melhorar o prompt, para sugerir novas questões ali, e também para o teu cliente final saber, poxa, tá dando certo isso aqui, vou investir mais aqui na plataforma.
que com o chatbot e o agente de IA ali, a gente não tem esse número, né? A gente fica meio que achando ali que alguma coisa está funcionando. Outro ponto é o assistente, ele também aparece aqui, ó. Então, quando eu faço a transferência aqui de setor, eu não sei qual é o setor do assistente, esse é comercial, tá aqui, ó. Ele vai aparecer como assistente de IA para que eu faça a transferência para ele. Então, aqui eu estou atendendo essa conversa, eu posso simplesmente transferir para um atendente de IA dar continuidade a essa conversa, um assistente de IA. E aí ele vai dar continuidade a essa conversa aqui quando essa pessoa responder. Perceba que, um outro ponto, toda conversa do assistente de IA, ela não vai ficar em aguardando, ela vai ficar em abertas, só que aqui, ó, tá assistente de IA, onde fica o nome do atendente, tá vendo aqui, ó, Micael, no cardzinho lateral, Micael, aqui tem assistente de IA. Como o assistente ele está atendendo, a gente tem que pegar os relatórios dele, não faz sentido ele atendendo aguardando, igual o agente de IA atende no aguardando, porque ele está no chatbot. As conversas ficam em abertas com o assistente de IA vinculado. Ah, mas aí se o atendente abrir essa conversa e responder sem querer, não dá. Porque quando ele abre a conversa, aparece uma mensagem aqui embaixo. Essa conversa está sendo atendida por uma assistente de IA. Para responder a sua conversa, ela vai ser transferida. Isso vai contar lá no relatório como uma transferência. Tá? Aí, quando eu clico aqui, essa conversa vai ser transferida para mim. Né? Então, se o Christopher estivesse acessando essa tela com o usuário dele, seria transferido para o Cristo. A mesma coisa, por exemplo, com o Jean. Se o Jean estivesse aqui, abriu essa tela sem querer, clicou no assumir conversa, vai ser transferido para o usuário do Jean. Porque ele está mexendo ali. Tá tranquilo até aqui? Já já eu vou abrir ali para vocês irem falando, né? Vocês vão, quem quiser já pode inclusive levantando as mãozinhas aí para a gente dar a sequência. Depois que eu finalizar, eu vou dando a ordem ali das mãozinhas, das prioridades, né? Para as automações, assistente de IA. Então, o nosso assistente ele tem praticamente ali o mesmo visual, né, do nosso agente de inteligência artificial, lá do chatbot. Então, você vai determinar aqui um nome para ele. Esse nome vai aparecer no relatório, vai aparecer na hora de você fazer a transferência. O setor que ele está vinculado para a questão de relatórios e filtros, tá? Então, assim, se ele é um assistente do comercial, beleza. Quando você filtrar comercial, vai aparecer as conversas desse assistente também. Nos filtros, hoje a gente não tem filtro para o setor, se eu não me engano. Mas se a gente vier a ter, daí as conversas desse assistente também sairiam no setor comercial também. Ah, a gente tem filtro de setor, né, que é o filtro do Kanban. Aqui você tem as temperaturas, né, que ele vai falar. O buffer de mensagens, quanto que ele vai esperar ali para poder agrupar e responder. Uma diferença, no agente de IA nós temos dois campos. Opa! Nós temos dois campos, instruções do sistema, o prompt, e nós temos a base de conhecimento. Aqui a gente só tem um, que é a instrução do sistema, que é o prompt. E aqui a gente tem a base de conhecimento, que é a base de conhecimento de arquivo, site e tudo mais. Se você não for utilizar a base de conhecimento como arquivo, site e tudo mais, coloca tudo aqui na instrução do sistema. Então, a base de conhecimento de texto, as instruções do IA, você coloca tudo por aqui mesmo. E aí você tem os comandinhos aqui para rodar. Então, por exemplo, se o cliente quiser falar com, sei lá, com a Carol, daí vamos fazer aqui, transfira, e você coloca @kanban, ó, já vê que aparece aqui, ó. Aí eu posso colocar aqui e selecionar o Kanban que eu quero. De boa. Se o cliente tiver interesse em comprar, marque A, por exemplo, nem precisaria, eu podia colocar só comprar, enfim, mas eu gosto de colocar mais explicadinho. Marque a tag aqui, teste Micael, por exemplo. Eu posso até colocar aqui, marque a tag e coloco o comando depois, para ficar melhor ainda. Então assim, é bem simples. Se o cliente quiser falar com, sei lá,
o João. Transfira para... Aí eu coloco @user. Aí não tem usuário para transferir aqui. Mas quando tiver usuário para transferir, que meus usuários, como são de teste, né, eles não aparecem aqui. Mas aí quando você tem todos os usuários, eles vão aparecer aqui para que você consiga fazer a transferência de usuário. E aí você tem assim, se o cliente disser obrigado, encerrar. E aí você tem as suas possibilidades e depois você vem aqui e salva. Então assim, é bem simples, segue a mesma ideia do agente de IA, talvez até um pouco mais simplificado. Então aqui nós temos as capacidades, né, que ele vai dividir mensagens, se vai ter delay aqui entre as partes, memória da conversa, né, se ele vai lembrar ali a quantidade de mensagens que ele vai lembrar dessa conversa. Então assim, o padrão acaba sendo sempre 20, mas eu posso colocar aqui 40 mil, 400 mil. Então assim, ele tem acesso a todas as mensagens que foram trocadas dentro do sistema. Aqui nós temos a parte de resposta em áudio, né, que você tem aqui a possibilidade, igual o agente de IA, tá? Então, você tem a possibilidade de sempre, quando o líder enviar áudio, ou a própria inteligência decide quando que vai responder em áudio o cliente. Então, por exemplo, se o cliente mandar um áudio, eu respondo em áudio, nesse caso aqui. Aí eu posso escolher Eleven Labs, Minimax, ou as vozes da OpenAI, que são mais robóticas, né, que são essas aqui. Aí, se eu escolher Eleven Labs, ele vai me trazer aqui a lista de vozes padrão que tem lá na Eleven Labs, ou as clonadas, né? Você pode clonar a tua própria voz. Vocês escutaram isso? Não, né? Acho que não tocou, não, né? Mas aí você consegue escutar, então, os previews das vozes que vocês escolherem aqui também. E a mesma coisa vai funcionar lá no Minimax também. A parte do Minimax, eu acho que a gente ainda não finalizou, né, Felipe? Daqui do assistente, eu acho que não. Depois eu vou verificar. Que ele está pedindo para carregar. Vamos ver se vai carregar aqui uma lista. Ah, não, carregou. Então, ele já traz aqui as vozes coronadas. E aí você pode também clonar a tua própria voz lá nas configurações do Minimax. Depois, lá no finalzinho, depois das perguntas e respostas, eu vou falar sobre o Eleven Labs e o Minimax, que não faz parte, mas é bom a gente falar. E aí você tem aqui as configurações de velocidade também, né? Se vai ser mais lento, mais rápido, que ela vai estar respondendo ali. Questão de mídias, né? Antes ali no agente a gente fazia ligação de nó, né? Várias coisas ali. Hoje não precisa disso. Então você pode simplesmente clicar aqui, escolher uma mídia e vai subir, né, a nova mídia ali. E aí ele já faz o upload para cá e você percebe que ele já criou aqui, ó, o comando dessa mídia. Então você pode simplesmente copiá-la aqui, ou quando você está aqui no prompt, eu posso, se o cliente pedir uma foto, enviar, eu posso colocar @mídia, ou ele mesmo já traz aqui para mim. Só que lembrando que eu tenho sempre que salvar, né? Então, quando eu carrego a mídia, eu salvo aqui, e aí ele já vai aparecer aqui para poder carregar. Ou eu posso colocar aquele código logo direto aqui, que eu acabei de copiar. Eu salvar aqui, né? Que esse código aqui que eu acabei de copiar, eu posso pegar esse aqui, por exemplo, eu venho aqui no prompt, ó, já consigo colar ele aqui. Então é bem mais simples ali para a gente poder montar aqui o processo. Base de conhecimento. Aqui eu tenho um documento que eu subi, mas eu posso simplesmente clicar aqui para gerenciar os documentos. E aí eu tenho a base de conhecimento, que também está disponível na configuração. Eu clico aqui em configuração, tem aqui, ó, base de conhecimento. E aí eu posso subir vários arquivos, texto manual, importar uma URL, né? E deixar disponível aqui. Por exemplo, vamos subir mais um documento aqui. Procurar aqui melhorias. Vou pegar esse documento aqui. Nossa, 20 mega, vai demorar um pouquinho. Ele nem deixa, na verdade. Vou pegar o menor.
pegar um boleto aqui, vamos ver se ele... Pronto, está aqui. Pegou o boleto aqui. Quando eu volto aqui nas automações, no assistente, e veio na base de conhecimento, eu já tenho a opção de marcar o boleto. Então, eu posso ter zilhões de arquivos lá na base de conhecimento, e eu vou marcar aqui quais são os que ele realmente vai acessar. Posso colocar também outras informações adicionais aqui. Aqui é mesmo assim, eu quero realmente separar algumas informações do prompt, mas você pode colocar horário de funcionamento, forma de pagamento, tudo lá no prompt tranquilo, tá? É um pouco diferente do nosso agente de IA hoje, que você tem que ficar separando. Follow-up. Mesma coisa do nosso agente de IA hoje, tá? Você vai colocar aqui os comandos, se você quiser que ele envie áudio, que ele envie vídeo, o tempo, né, que ele realmente vai fazer o disparo. Aí você pode ir adicionando aqui outros follow-ups. Aí você vai adicionando e vai colocando o tempo, né, que você quer que ele realmente faça o disparo. Questão de transferência. Isso aqui provavelmente ele vai sair ali, mas a gente tem essa parte da transferência automática aqui, que você pode escolher o usuário. Essa aqui, eu acho que é a única parte que a gente tem hoje que está em teste, mas já está liberado na versão 1.2.0. E a parte aqui de encerramento automático, né, que você colocar lá assim, percebeu que deu isso, obrigado, pode executar o encerramento automático. Aí ele vai enviar uma mensagem aqui e vai encerrar a conversa ali. E nós temos essa parte de integração. Essa aqui não está liberada para vocês, tá? Aparece aqui para mim, que eu estou no meu ambiente de teste, mas para vocês é uma outra mudança também, né? Antes, quando eu liberava um nó, um módulo, ia tudo, até a parte que estava em teste interno ainda, já aparecia para vocês. Mas hoje isso já está diferente, vai estar disponível na 1.2.0, mas a parte de integrações vai aparecer ali que está em desenvolvimento. Que é justamente a capacidade desse assistente aqui realizar os agendamentos, nas agendas ali que a gente tem disponível, de consultar o Google Sheets e de ter acesso aos produtos e catálogos que a gente tem ali cadastrado nas configurações. Então, quando eu falo de produto e catálogo, vou abrir uma nova aba aqui para ficar intercalando, que é melhor. Eu falo desses produtos e serviços aqui, ó. Então, todos os produtos que são cadastrados aqui, quando essa chavezinha tá disponível aqui, o assistente ele vai ter acesso. Eu acho que vocês devem ter visto ali, né, no print que eu mandei ontem lá no grupo. Então, ele já tem acesso. Da mesma forma, vai funcionar aqui essa parte do calendário dos agendamentos. Né? Então, ele vai passar a ter acesso a essa agenda que nós temos aqui. Então, ele vai consultar os slots, ele vai realizar agendamento, vai realizar o reagendamento, vai cancelar, ele vai ter acesso a outras agendas também, né? Tudo isso para facilitar. E qual que é a... Já me perguntaram ali, mas a integração do Google Agenda, né? Me perguntaram, acho que ontem. É tudo por aqui também. Então, assim, o assistente e o agente de IA, eles vão realizar o agendamento aqui, e daqui é feita a sincronização com o Google Agenda. Tá? Eles não vão consultar o Google Agenda para fazer o processo. Eles consultam o sistema e daqui é feita a sincronização. Então, sempre que você cria um agendamento aqui, automaticamente ele vai ser atualizado no Google Agenda. Removeu daqui, automaticamente ele remove do Google Agenda. Editou aqui, automaticamente ele vai editar lá no Google Agenda também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para a gente falar do assistente. De boa, vamos lá então para perguntas e as perguntinhas. Deixa eu ver aqui quem é o primeiro. Deixa eu voltar aqui para a tela aqui. Valdir. Quem quiser já levantando as mãozinhas aí para entrar na fila, já vai fazendo. Vai lá, Valdir. Bom dia. Eu acredito que alguém tinha levantado a mão antes. Está me ouvindo? Está ouvindo? Era o Aleph, mas eu acho que ele não está mais. Não, beleza. Não. Então, deixa eu ir. Micael, são 3 perguntinhas básicas com base na assistente de IA, tá? Primeiro, caso a IA pergunte o nome do contato. Opa,
fulano, qual o teu nome? Como eu posso lhe chamar? Ele atualizaria a informação na base do contato? Por que eu falo isso? Muitas vezes a pessoa usa lá Deus é fiel, aqueles emojizinhos, e o robô ele vai tratar pelo nome aquilo ali. Mas se a IA pergunta, como eu posso lhe chamar? Como você prefere ser chamado? E eu digo lá, Valdir, ela atualizaria o cadastro e mudaria o nome? Isso seria bem interessante. E, continuando nesse mesma pegada, seria a possibilidade também de termos um endpoint para fazer isso aí via requisição. Essa é a pergunta 1. A pergunta 2 é que eu fiz um sistema de agendamento para mim e, por exemplo, a minha empresa só sou eu. Nem todo dia eu estou com ela lotada. Mas se eu quero valorizar o meu passe e o meu trabalho, a pessoa diz assim, eu quero marcar para o dia 10 uma reunião. Ela vai lá e vê que não tem ninguém marcado. Ela olha e diz assim, beleza, dia 10 eu tenho 2 horários disponíveis, ou 3 horários disponíveis, e ela dá a sugestão daqueles horários. Por quê? Porque na cabeça do contato, o resto está tudo ocupado. Teríamos como fazer isso também na questão do Google Agenda? Essas seriam as minhas perguntas. Beleza. Primeiro ponto ali do nome, hoje ela ainda não faz, mas a gente já tem uma atualização, quer dizer, a gente lança o assistente, né, já tem algumas atualizações no futuro. Então, a gente já tem atualização para o assistente atualizar qualquer campo do contato. Então, assim, solicitou e-mail, tá vazio o e-mail, ele vai lá e salva. Só não vai trocar o telefone, né, porque aí é perigoso, mas os outros contatos, como aniversário, nome, e-mail, endereço, tudo isso ela vai ter autonomia para atualizar. Inclusive, acho que o Guilherme também já tinha solicitado uma sugestão de melhoria, que era a criação de campos personalizados, que aí vai entrar no mesmo bolo de atualização. A gente vai ter a possibilidade de você criar os campos personalizados, e a IA também, o assistente de IA também, atualizar esses novos campos também. Já do endpoint, eu não entendi muito bem, mas aí eu vou deixar para você explicar quando eu responder a segunda ali. E já na segunda, hoje o assistente ele vai dar 4 opções de horário, entre 3 e 4, né? Então ele não manda todos os horários que estão disponíveis. Sempre ele vai alternar entre 3 e 4 daquele dia que o usuário solicitou. Aí do endpoint, me explica um pouquinho mais. Porque é o seguinte, tem um cliente meu que o programador dele, o desenvolvedor dele, ele só quer trabalhar com N8N. Daí eu tenho solicitado aquele endpoint de resposta para a API oficial, e não só de template. E aí eles pegam a base, por exemplo, vamos falar da pesquisa. Eu vou pegar lá a pesquisa e vou salvar o nome da empresa, né, que vem do Google Maps. Mas, às vezes, eu não quero o nome da empresa, eu quero o nome do contato. E aí a pergunta, só que continua o nome da empresa, porque não tem um endpoint que eu posso mandar um put, por exemplo. Tem o get e tem o post, se não me engano, de criar o contato, mas não tem um de atualizar aquele contato lá nos endpoints, entendeu? Entendi. Então, no caso, seria tipo assim, para trazer a informação que veio lá do N8N e atualizar o contato, por exemplo, no sistema. Exatamente. Não, fechou. A gente cria aqui. Ótimo. Era só mesmo isso. E sabendo que o agente de IA vai fazer isso, eu acabo evitando que ele use o N8N. Mas é aquela coisa, né? Eu também uso muito o N8N, porque no dia que eu parar de usar, eu perdi meu emprego, porque eu trabalho com o N8N, e tu tá me fazendo perder meu emprego. Mas que bom que a plataforma também é minha. Fechou, então. O próximo é o Francisco. Opa, bom dia, tudo bem, pessoal? Micael, a dúvida é o seguinte, cara, eu vi que tem uma limitação de 20 megas ali, né, para subir a base de conhecimento. Se eu subir um link, uma URL de um site, tipo um e-commerce e tal, e que passe isso, como que eu faço? Eu vou quebrando por URLs, dá para fazer assim? No caso da URL, ele não contabiliza dessa forma, só o upload de arquivos. Mas aí eu vou analisar certinho para a gente aumentar, né, esse upload de arquivos ali.
porque hoje a extração ela está sendo via código mesmo, né? Ele pega o regex ali e aí ele vai fazendo o processo. Tem como a gente, por exemplo, utilizar a IA para extrair as informações, mas aí isso daí vai aumentar o custo. Então, depois eu vou lançar uma enquetezinha lá no grupo, para que vocês votem se vocês preferem utilizar o próprio código para fazer a extração. Aí tem que ser arquivos menores, porque senão acaba dando pau, limitação do próprio sistema, não é nem do sistema, é da própria stack, né? Ou se a gente utiliza IA. Daí eu já vou vou ver aqui, já vou lançar mais ou menos qual seria o custo. Um arquivo que tem 40 páginas, com tantos caracteres, por exemplo, custaria X, entendeu? Aí vocês podem avaliar e votar lá no grupo. Fechou? Para site, então, não existe essa limitação atualmente. Eu posso colocar uma URL do e-commerce, ele vai ficar batendo lá. Isso. Só que hoje, por URL, ele traz só as informações, tá? Então, ele vai lá, faz uma raspagem e salva as informações. Inclusive, se quiser testar depois dessa parte lá, a gente fez teste aqui, mas foi com um site pequeno, landing page e tudo mais. Você tem sites maiores, né, até dos clientes que você atende, se quiser testar lá e dar um feedback pra gente. Tá. Aí, cara, eu não sei se é só... enfim, eu criei o assistente, só que para editar, ele não tá deixando eu editar, ele deixa eu apagar. Eu não sei se isso é só... Eu já limpei cache e tal, mas aí eu posso testar mais outras coisas. Mas para mim, eu não sei se alguém mais está com esse negócio também, de criar e depois não conseguir entrar para editar, entendeu? Mas eu reporto lá também no painel. Depois você tenta só limpar o cache, sair e entrar novamente para ver se resolveu lá. Fechou. Valeu, cara. Obrigado. Você me avisa ali no privado, no grupo ali, que aí, assim, o Felipe estava com essa situação também, mas aí eu subi a atualizaçãozinha lá para ele, que tinha uma outra correção também, então pode ser que seja isso daí também. Daí tu me avisa que eu já subo lá. Fechou, eu vou testar e te aviso. Valeu, obrigado. Fechou? Matheus. Fala, Micael, bom dia. Bom dia. Bom, Micael, é o seguinte, nessa parte de automação de prospecção que você vai fazer, ela vai funcionar da mesma forma que aquela que eu preciso, que eu fico tentando fazer? Isso mesmo. Que no caso é prospectar do Google, aí faz o disparo com as mensagens diferentes para cada contato, com intervalo de tempo e tudo mais? Isso mesmo. Entendi. Aí meio que eu vou fazer o seguinte, a gente, no Dispare Massa que nós temos hoje, a gente já tem toda essa parte de você personalizar 5 mensagens diferentes, personalizar o tempo entre um disparo e outro. A gente vai pegar a prospecção que a gente já tem, colocar essa parte do disparo junto, né, e mais alguns outros apetrechozinhos ali, como a IA, por exemplo, para o primeiro disparo, se você quiser. Então, ela meio que vai personalizar as primeiras mensagens. Entendi. E como consequência disso, que eu também acho que eu esqueci de falar, você tem a possibilidade de vincular um chatbot. Né? Então, assim, o cara respondeu essa mensagem, ele já vai cair direto no chatbot, que é a mesma coisa que a gente tem hoje no Dispare Massa também. Então, eu vi aqui no chatbot também que saiu a parte de Kanban e etiqueta, agora é só mensagem nova e palavra-chave, não vai voltar as outras formas? Como eu expliquei lá na frente, o chatbot é só de mensagem, lá no início, né? É só mensagem e palavra-chave. Kanban e etiqueta é follow-up. Entendi. Tá. Não, beleza, então. É isso. Vou guardar essa atualização aí. Fechou. A nova versão aí da prospecção vai estar disponível entre hoje e amanhã de manhã. Tá, ela vai funcionar para WhatsApp ou vai ter que ser API oficial? Para WhatsApp e API oficial. Os dois. Tá. Perfeito, então. Beleza, então, Micael, obrigado, viu? Sucesso. Fechou? Falou. João. Micael, a primeira pergunta o Francisco já fez também, era em relação aos URLs, que eu tenho um e-commerce aqui, e aí tem que colocar um URL para cada, por exemplo, o meu é um e-commerce, são 56 produtos. Então, eu tenho que pegar a URL de cada produto e inserir lá dentro na base de conhecimento, certo? Não, ele vai fazer a raspagem em todas as URLs que estão disponíveis. Então, ele meio que sai clicando ali e já vai fazendo a raspagem. Eu vou até fazer um adendo. É para funcionar assim. Mas aí vocês falando aí, eu me lembrei que a gente só testou landing page, o one page ali, né? Então, testa aí, tu e o Francisco, e me podem reportar ali se não estiver funcionando dessa forma.
Não, perfeito. E a parte de prospecção automática? Ele vai fazer, por exemplo, eu queria que fizesse também o envio de SMS e e-mail marketing. Ele vai fazer apenas o disparo de WhatsApp, as outras soluções não vai estar contemplado. Você quer, por exemplo, fazer a prospecção e mandar o SMS logo de cara ou mandar um WhatsApp e depois mandar um SMS? A ideia seria mandar um WhatsApp inicialmente, depois de um time, mandar o SMS e, paralelo a isso, mandar o e-mail marketing também. A gente pode trabalhar isso daí. Acho que depois eu vou criar um grupo ali com quem usa mais a parte de prospecção para a gente trabalhar ideias ali. Não, beleza. Igual a gente tem, por exemplo, igual a gente teve o do agente, né? A gente tinha um grupo do agente de TA, a gente trabalhou bastante ali. A partir desse grupo surgiu a ideia do assistente, a gente foi trabalhando, a gente não tem mais porque não precisa. Mas como a ideia é tudo colaborativo, então estou pensando em criar um grupo para a gente trabalhar essa parte da prospecção ali, tanto de CNPJ quanto de Google, para deixar tipo a melhor que a gente tem ali. Inclusive eu até olhei o Aleph, né? Ele falou ali esqueci o nome da ferramenta agora, gente. Redrive. Eu contratei lá quase R$500 a mensalidade e me decepcionei, não vou mentir não. Eu achei, tipo, eu contratei a ferramenta lá esperando que era bem mais, né, que o pessoal falava isso, eu achei o nosso até mais tranquilo. Então acho que a gente tá no caminho certo para ser, tipo, uma das melhores, sabe? Vai lá, Valdir. É só para aproveitar aqui uma necessidade que eu acredito que vai ser geral, eu não sei como que está sendo hoje, mas, por exemplo, o cliente chegou e fez o cadastro para um teste grátis de 7 dias. Teria como ter uma automação que, quando o cadastro for feito, pegar e mandar um WhatsApp para esse cara, porque eu já fiz muito cadastro grátis em outras plataformas e acaba que sempre entro em contato, e eu sei que aquilo é automatizado. Não teria como fazer alguma coisa do tipo, ou Mikael? Eu tô trabalhando numa integraçãozinha ali no SuperAdmin, onde no SuperAdmin você vai poder escolher uma conexão, tipo, não vincular ela de novo, né? Você vai, por exemplo, você tem a tua conta de empresa com o teu WhatsApp lá, aí você vai poder escolher essa conexão para enviar os lembretes. Então, os mesmos lembretes que você já envia hoje por e-mail, você vai poder enviar também pelo WhatsApp e também fazer algum tipo de configuração personalizada, como, sei lá, criar um onboarding de cliente, né? Então, o cara entrou hoje, tá ali nos dias de teste, você vai mandando WhatsApp para ele todo dia, algo desse tipo, entendeu? É porque eu não sei com os outros, tá? Vou falar por mim. Tipo, a pessoa cria a conta, mas se eu não entrar em contato com ele, ele acaba não criando as conexões, e aí ele não testa. E fica aquele teste, só que eu tenho os dados da pessoa, mas que não evolui, né? Eu queria, já que eu estou tendo um percentual muito grande de concretização, vamos falar assim, da pessoa testar realmente a plataforma e se tornar um assinante, então eu queria pegar esse dinheiro que está na mesa e transformar ele em mais dinheiro, né? Não, fechou. Top, meu querido. Ó, ninguém tem mais dúvida não, ó. Eu vou aproveitar aqui então, né, uma coisa nada a ver, como eu falei ali, né, eu vou falar Fala do programa de afiliado. Da Eleven tem lá e eu não sei como que a pessoa faz o cadastro, se só tem o cadastro, se realmente contratar o módulo, enfim. Tá. A gente tem, eu vou falar aqui do Eleven Labs e do Minimax, que faz parte do assistente ali, né? E daí eu paro a gravação e a gente pode falar de outras coisas também. Então, o Eleven Labs e o Minimax, aqui, ó, eles ficam dentro de integrações, tá? Então, você clica aqui, você vai ter aqui disponível todas as vozes ali e pode também gravar aqui, colocar a tua voz e subir uma gravação de 1 minuto, né, de áudio, você pode gravar por aqui mesmo.
para mandar para Eleven Labs. Aí depois ele passa um tempo aqui, geralmente uns 4, 5 minutinhos, e já fica disponível. É a mesma coisa ali no Minimax. Então você coloca aqui o nome da tua voz, vai gravar ali. Na verdade, isso aqui eu dupliquei da Eleven Labs, mas a Minimax aqui precisa acho que de 10 segundos só, eu acho, alguma coisa desse tipo. Aí eu coloquei 1 minuto, que aí fica mais assertivo. Mas depois a gente vai diminuir esse tempo aqui e fazer o padrão mesmo que o Minimax pede. Então, assim, é bem simples. E para isso que está disponível, basta que por enquanto, tá? Depois eu vou colocar na votação também isso aqui. Mas por enquanto, o Super Admin, ele faz o vínculo lá. Nas configuraçõezinhas da API. Então, vocês, por exemplo, já vão ter aqui a Eleven Labs e Minimax também para colocar. Isso por enquanto, mas pode ser que eu vou abrir uma votação hoje lá também, a gente altere isso e cada cliente ali já coloque o seu também. Por um lado, eu acho bom, por outro lado, eu acho bem ruim também, que é mais um ponto de contato. Se vocês perceberem também, lá no assistente de IA, você não escolhe o modelo que você vai usar, que é justamente a ideia que a gente entregue a melhor solução de assistente de IA que tem no mercado. Então, o assistente hoje, ele usa 3 IAs. Ele usa o OpenAI para questão de resposta, ele usa o Gemini para tratamento dos dados, e ele está usando as AI, né? Como as AI tem um comportamento melhor, por exemplo, com codificação, ela é usada na parte de base de conhecimento. Então, a gente consegue entregar uma melhor solução. Tirando a parte do agendamento ali, acho que o Felipe pode dizer, ela está sensacional na parte de respostas e tudo mais. O agendamento que ainda está com umas falhazinhas ali que a gente está melhorando ali. Então, justamente para que a gente entregue o melhor, né? Aí o modelo, por exemplo, da OpenAI já está usando ali o 4.5, né? Que é um dos melhores. Então, assim, praticamente o assistente, ele rodando, ele vai consumir um pouquinho, mas ele vai ter uma entrega bem melhor. Então, né? Então ele vai consumir um pouco mais que o agente. Depois eu vou lançar esse benchmark lá com os custos mais ou menos reais, mas a entrega vai ser muito superior ao agente de IA. Então, vocês conseguem jogar isso para o cliente de vocês e dizer, olha aqui, ó, tá praticamente um atendente humano. Então, assim, se vocês já gostam do agente de IA como tá ali, né, o Luiz, por exemplo, o Felipe, o Léo ali, que falam bastante, o João também, imagina o assistente que tem várias IAs trabalhando juntas ali, várias APIs trabalhando juntas, extraindo o melhor que cada uma tem. Vai, Cristo. Não, só uma dúvida simples. Com esse assistente de IA, é melhor usar ele do que o que está no chatbot? Apesar dele estar em beta ainda? O assistente, ele vai ser bem mais superior. Eu digo, porque hoje eu uso ele para fazer vendas, algumas coisas dentro de um perfil que eu criei. Mas aí dá para usar os dois, mas o outro vai ser, a ideia é substituir pelo assistente de IA. A gente vai manter os dois. Início eu até pensei, não, com o tempo a gente remove o agente e tal, mas eu vou manter os dois ali. Então, quem quiser, porque assim, tem pessoas que gostam de usar o quê? Um menu, aí do menu direciona para um agente, por exemplo. Então, você vai quase usa o agente. Já o assistente ele vai ser só IA mesmo, não tem como você ligar ele a funil a nada. Isso mesmo, Não, só perfeito, IA. perfeito. Na verdade, você até consegue, tá? Você consegue colocar o menu e depois do menu você consegue fazer uma transferência para um atendente. Se você for visualizar o transferir atendente lá do chatbot, ele transfere para o assistente. Porque ele vai virar um atendente no caso, né? Isso. Tá, perfeito. Vai, Jean. Fala, galera, bom dia. Só nessa linha que vocês estavam conversando, futuramente poderia ser, claro, não sei se é a pretensão, mas nós poderíamos centralizar tudo no assistente, ficou sensacional, e chamar esse assistente ali, o bloco de agente dentro do próprio, que era o nosso flow, né, a gente chamar esses assistentes criados. Aí teria as duas coisas, para quem gosta ali de puxar ele para puxar o agente para determinado nó, ao invés de fazer toda a configuração, ele puxaria já um assistente que já foi criado previamente, né? Seria uma ideia também. Essa parte foi o que eu falei agora.
você já consegue fazer isso Ah, tá puxando um atendente, você mencionou, né? puxando o nó de atendente. Entendi. Eu até conferi se ele aparece aqui mesmo. Aqui, ó. Entendeu? Então eu posso já selecionar ele aqui, ele já vai fazer a transferência para o assistente. Então a gente consegue manter os dois. Para quem quer uma coisa mais simples, você tem o agente de IA. Para quem realmente precisa de algo mais robusto, você vai lá e utiliza peraí, que eu confundi. Para quem quer uma coisa mais simples, você vai lá dentro do chatbot e cria um agente de IA. Para quem vai querer algo mais robusto, cria o assistente de IA, entendeu? Brabo, brabo demais. Sensacional. Antes do Christopher falar, deixa eu só mostrar aqui as configurações de conexão. E a ativação vai ser bem simples, tá? Só que aqui mudou um pouquinho. Você tem aqui o botão de configuração, automação, e aí você tem a automação de resposta. Se eu escolho um chatbot flow, ele desativa o assistente. Se eu escolher o assistente, ele vai desativar o chatbot flow. Então você tem as duas opções aqui. Ó, aqui eu estou com os dois. Eu vou salvar o assistente. Eu vou abrir aqui novamente. Vem a automação, ele já desativou o chatbot, tá vendo? Então ele não deixa os dois simultâneos. Você tem a opção de usar um ou outro, justamente para não causar conflito. Vai, Cristian. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer desde o começo, que eu acabei deixando. Você colocou ali agora o envio manual, que eu vi que tem como criar ele ali, o padrão dele, com menos nó, lógico, por enquanto. E sobre a transferência, você pretende também? Ainda estou analisando. Aquela transferência de funil? Ainda estou fazendo essa análise ainda. Beleza. Para saber onde que a gente vai encaixar certinho. Mas eu acho que essa semana a gente já libera. Mas o bot ali de envio manual já está 100%. Já sim. Ah, não, então show. E aí, para quem usa grupo e comunidade, tem lá a parte do disparo, né? Aí você escolhe o sequência manual, tá? Então, inclusive, a gente já tem uma migration que a gente roda, que ele meio que já direciona. Quando você tinha ali o chatbot criado com Kanban e etiqueta, automaticamente ele migrou isso para follow-up. Se você tinha, por exemplo, alguma coisa manual, que a gente já teve, né? Ele migrava para a sequência manual. Mas alguns devem ter ficado dentro do chatbot mesmo, daí seria só exportar e importar, por exemplo, na sequência manual ali, que eu acho que dá certo. Deixa eu parar a gravação aqui, então.